Até que enfim alguém teve culhão para dizer o não para Alexandre de Moraes. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a escalada da censura e dos abusos que estão acontecendo no país. A coisa está ficando feia. Meu nome é Valmor Pedroso, eu falo aqui sobre política e luto para libertar o povo brasileiro da manipulação da mídia e das mentiras que os políticos contam para todos nós o tempo todo. Então, se você gosta do conteúdo desse canal, não deixe de dar o like no vídeo para aumentar a relevância, não deixe de se inscrever e ativar o sininho, beleza? Bora lá pro vídeo de hoje, 10 minutinhos aí. Então, pessoal, vamos lá. O que tem acontecido? Eu já fiz um vídeo aqui para falar exclusivamente sobre a censura e sobre a escalada dos abusos. E a coisa só piorou desde então. A coisa não melhorou, gente. Nesses últimos dias aí, o que a gente teve? A gente teve um documentário do Brasil Paralelo sendo censurado previamente. Não é depois que sai, o documentário nem foi ao ar, foi censurado previamente. E nós temos o absurdo que está acontecendo com a Jovem Pan, que está sendo perseguida, nenhum outro canal de TV, nenhum outro veículo de imprensa foi perseguido igual a Jovem Pan. Isso não é recente, gente, na história, nunca aconteceu. A Jovem Pan está sendo caçada, porque dizem que a Jovem Pan apoia demais o presidente Bolsonaro. E os comentaristas estão proibidos de chamar o Lula de algumas coisas que são óbvias. Como, por exemplo, dizer que ele é ex-presidiário, ou que ele é um descondenado, ou fazer ligações com o PT e o Lula com as ditaduras da Nicarágua, da Venezuela, de Cuba. Eles simplesmente não podem falar de nada disso. Não pode chamar o MST de um movimento terrorista. Então, é terrível o que está acontecendo. Eu trouxe para vocês aqui, ó, é um tweet? Não, é um tweet. Aqui do jornalista da Venezuela, Ángel Villarroel Lara, onde ele disse que eu fui jornalista na Venezuela, onde está proibido de dizer que Maduro é corrupto, que Chávez foi preso por atentar contra a democracia, que o Tribunal Supremo de Justiça zela, onde o Tribunal de Justiça zela pelos interesses do crime organizado. Não é? Quem falava que o Brasil nunca vai se tornar uma Venezuela? Quem falava? É o que está acontecendo. Então, a coisa está ficando cada vez mais complicada. E aí, a coisa vai aumentar, piora. Porque o programa, o Bolsonaro, ele teve, dá uma olhada nisso aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar para vocês. O Bolsonaro teve quantos por cento? Nossa, gente, é muito. É mais da metade. Ele teve as suas inserções, né, no programa eleitoral, que são de 30 segundos ali, se eu não me engano, tomadas e dadas ao Lula. Isso nunca aconteceu. Isso foi feito sob o pretexto de dizer que o Bolsonaro está espalhando mentiras no seu programa eleitoral, na sua propaganda. E ele tirou e mandou ele tirou do Bolsonaro e deu pro Lula. Isso não tem cabimento, isso nunca aconteceu, gente. Então, a coisa tá saindo completamente do controle. Vocês estão entendendo? Por que isso está acontecendo? Por que eles estão escalando? Por que eles estão aumentando os abusos? Porque, segundo informações de quem tem contato com as diretorias das campanhas, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, as pesquisas internas, que eles chamam de trackings, já estão dando a virada para o Bolsonaro. Então, a esquerda já sabe. Vocês querem ter certeza disso? Vocês deem uma olhada na pesquisa do Datafolha. Vocês imaginem o seguinte, se o Datafolha está dando um empate técnico, e o Datafolha errou em mais de 10 pontos percentuais no primeiro turno, vocês acham que tá em quanto? Só que é um
um cenário muito propício para fraudes, tá? Porque uma eleição, se ela for apertadinha, é onde fazem a fraude e decidem na fraude. Então, o que a gente tem que fazer, gente? Continuar fazendo a campanha para virar voto, para recuperar e para falar para aquele pessoal que não foi votar no primeiro turno ir votar. Porque as pesquisas já estão dando a virada do Bolsonaro. E não é por pouco, é por 4, 5 pontos percentuais. E o Lula tá no teto, já foi. O Bolsonaro tem muito caminho para crescer. Tem muito terreno ainda para explorar. Então, e o Bolsonaro tá fazendo uma campanha sensacional no segundo turno, um show. E daí, o pessoal tá desesperado. E eles vão aumentar. Nesses últimos dias, acho que faltam o quê? 10 dias? Eu tenho muito medo do que pode acontecer. Mas a coisa brilhante que aconteceu, o que foi maravilhoso, que, enfim, alguém disse um não pro Alexandre de Moraes. Porque eu acho, é um absurdo o cara ficar dando ordens inconstitucionais, porque tem uma regra, gente. Ordem ilegal não se cumpre. Não se cumpre. Mas já deveriam ter falado, algum delegado da Polícia Federal, algum procurador, alguém já deveria ter falado não para Alexandre de Moraes. Quando ele mandou prender ilegalmente o Daniel Silveira, por exemplo, eles já deviam ter dado um freio nisso. Ninguém deu e o homem foi crescendo. Agora, o Alexandre de Moraes deu 48 horas para o Exército apresentar a documentação, que é um relatório sobre as urnas que eles fizeram. O Exército fez uma auditoria nas urnas do primeiro turno para ver se tinha alguma coisa errada. Não esqueçam disso. Então o Alexandre de Moraes deu 48 horas para eles apresentarem. O que foi a defesa lá do Ministério da Defesa e falou: não, aqui para você, ó. Xandão, não. Alguém teve culhão, até que enfim. Isso pode ser o início de uma retomada, porque depois que passa boi, meu amigo, passa boiada. Então esse cara tem que começar a ouvir mais nãos. Então o pessoal falou: aqui pra você, nós vamos entregar o relatório só após o segundo turno, e que seja assim. Vamos ver o que vai acontecer. Ninguém sabe o que tem nesse relatório, gente. Complicado, né? Mas o que o TSE fez com o Xandão? Eles aumentaram a aposta, eles dobraram a aposta. Então, vamos voltar aqui para a telinha. O que eles fizeram dessa vez, gente? Olha aqui, o Diego, eu não sei falar esse sobrenome, Escostigay, o Gui. O TSE deve votar, daqui a pouco, esse tweet foi de hoje? Foi de hoje de manhã. Já foi votado, já foi aprovado. Deve votar daqui a pouco a resolução que conferirá poderes extraordinários a Alexandre de Moraes. A pretexto de combater fake news, o ministro estará autorizado a determinar censura sem ser provocado e sem participação do Ministério Público. Gente, o cara vai ter poderes absolutos para dizer o que é verdade e o que não é. Ele vai ter poderes absolutos sobre nossas opiniões, sobre o que eu postar, o que eu falar aqui no YouTube, o que você postar na sua rede social. Isso nunca aconteceu, como vocês vão ver aqui, ó. A resolução é inédita nas democracias liberais. Permite ao presidente de uma corte eleitoral determinar sozinho e de ofício o que é verdade ou não. Isso é um absurdo. Gente, ele fala aqui, desculpa ser repetitivo, mas o TSE liderado por Moraes opta reiteradamente pelo pior caminho para lidar com o complexo problema da propaganda computacional. A promessa é de intervenção mínima, uma realidade é intervenção máxima e muito tendenciosa, como nós já sabemos. Vocês estão vendo o tamanho dessa barbaridade? O cara vai ter poder para mandar e desmandar. Ele diz o que é verdade, o que não é, e nós ficamos aqui à mercê da decisão de um maluco desse. Então, quanto mais eles ficam acuados, porque eles estão vendo que o Bolsonaro vai ganhar, eles estão vendo que toda a Câmara dos Deputados foi renovada, os senadores mudaram muito, e
o jogo tá virando pro lado dos conservadores, eles estão vendo que se o Bolsonaro for eleito, vai ser muito difícil eles barrarem as propostas, as reformas geradas, ditadas por esse governo, e provavelmente o impeachment, até que enfim, do ministro Alexandre de Moraes tenha segmento, porque já tem vários pedidos, tem um pedido pedido de impeachment lá que tem mais de 3 milhões de assinaturas, e foi engavetado. Isso tem que andar, porque tem que ser investigado. Ele barrou a investigação das pesquisas eleitorais. Então, tá todo mundo vendo, gente. Tá muito claro. Se você ainda tá em cima do muro, meu amigo, se você tá em cima do muro, corre para se decidir, porque talvez é a nossa última chance de defender a nossa liberdade, defender a democracia nesse país. Aí, hoje um amigo meu, o Estevão, se você estiver vendo, um abraço para você, ele me perguntou, e aí, cara, a gente aqui, meros cidadãos, o que fazer? O que fazer? Aí, eu falei pra ele, cara, a gente tem que fazer isso que a gente tá fazendo, tá? Tem que vir aqui, ele na rede social dele, eu na minha, e se manifestar, seja no Twitter, seja no Facebook, seja no Instagram, seja por texto, seja por vídeo. Se você quiser gravar só um stories, não tem problema, se posicione, porque eles têm muito medo da população, muito medo do povo, só que o povo tem que se posicionar, tem que afirmar, falar quando você não está concordando, e ninguém está concordando com esses absurdos. Então a gente tem que se posicionar, e você que está assistindo esse vídeo, que assistiu até agora, compartilha esse material lá no grupo da sua família, no grupo do futebol, no grupo da igreja. Faça chegar em outras pessoas, porque são formadores, eu não sou um formador de opinião, mas são comentaristas assim, pequenininhos e dos grandes que fazem essa mensagem chegar. Vocês entenderam? Porque o povo tem que ser forte, porque senão a gente vai perder toda a nossa liberdade. E para finalizar, gente, é uma citação que eu postei hoje no meu Instagram. Porque nos proibiram de sair na rua e vocês ficaram em silêncio. Vocês sabem bem quem é, né? Fecharam nossos comércios e vocês ficaram em silêncio. Prenderam jornalistas e vocês ficaram em silêncio. Fecharam e censuraram veículos de imprensa e vocês ficaram em silêncio. Meus caros, se vocês ficarem em silêncio e não reagirem agora, eu direi que vocês são covardes. E não há lugar para covardes. Um abraço.